Boa noite, paz do Senhor Jesus para todos. Nesta noite estamos aqui preparando mais um vídeo para o nosso canal, para divulgarmos a Palavra de Deus, a Palavra que transforma a vida, a Palavra que nos orienta, a Palavra que o apóstolo Paulo disse que é o próprio poder de Deus. E nesta noite nós iremos fazer uma leitura da Escritura Sagrada no livro de Salmos, capítulo de número 32, versículo 1, que a palavra diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Louvado seja o nome de Jesus. Observando esta afirmação bíblica, nós percebemos, irmãos e amigos, que o pecado ele traz consequências para a vida do homem, para a vida daquele que assim o pratica e o comete. Quando nós observamos as consequências do pecado na vida das pessoas, nós podemos observar o livro de Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo 5, que nós iremos observar as consequências do pecado na vida de Adão e Eva. No capítulo 3 de Gênesis, versículos de número 5, nós vemos que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, influenciados pela promessa que a serpente lhes fez, de que os mesmos iriam adquirir sabedoria sobrenatural e se tornariam semelhantes a Deus. Porém, eles, movidos por esta promessa, praticaram o ato desobedecendo assim a voz do Senhor. E nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, verso 7, que nasceu em seus corações, como consequência do pecado, um grande sentimento de vergonha, de modo que os mesmos tiveram que tecerem vestes de folhas de figueira para cobrir o seu corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, nós vamos ver que Adão e Eva, eles se esconderam da presença de Deus, pois os mesmos desapontaram o Senhor e já não queriam mais estar diante de Deus, porque estavam se sentindo envergonhados, estavam constrangidos diante da presença de um Deus santo. Porém, quando nós observamos este versículo, nós vemos que Deus, que costumava passear pelo jardim na viração do dia, Deus não se escondeu deles. Eles que se esconderam de Deus, eles que fugiram da presença do Senhor. Porém, o Senhor continuou a procurá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu observo esta afirmação da Bíblia, eu posso perceber que o nosso Deus é capaz de amar e de perdoar o homem, mesmo diante de todas as transgressões que o mesmo comete. No capítulo 32 do livro de Salmos, onde nós fizemos a leitura, versículo 1, a palavra de Deus diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pois bem, assim como o pecado tem consequências negativas na vida do homem, o perdão destes pecados também tem consequências positivas na vida do homem. E a primeira consequência positiva na vida do homem que eu posso observar através desse versículo é que o homem se torna um homem bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz ou feliz. Algumas Bíblias dizem: feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pois bem, analisando esta afirmação da palavra de Deus, eu posso compreender que, depois que o Deus perdoa o homem, depois que o homem tira de sua consciência todo aquele sentimento de culpa e entende que o perdão de Deus lhe alcançou, este homem se torna feliz. No versículo de número 3 deste salmo em que nós lemos, nós vamos ver Davi dizendo: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos,
pelo meu bramido em todo o dia. Quando Davi ele diz, quando eu me calei, não é que Davi passou dias a fio sem pronunciar palavras, mas o silêncio de Davi aqui nos mostra que Davi entendia que o seu pecado simplesmente iria desaparecer com o tempo e as consequências do mesmo juntamente com ele. Então Davi se calou, Davi ficou calado, aguardando que tudo isso sobreviessem em suas vidas. Porém, o pecado e as suas consequências não saíram da vida deste homem, enquanto o mesmo não os confessou diante de Deus. Enquanto ele estava calado, os seus ossos se envelheceram, segundo diz a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que o mesmo chegou diante de Deus, confessou o seu pecado, pediu misericórdia ao Senhor, ele alcançou o perdão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu observo através desta afirmação da palavra de Deus que o nosso Deus é um Deus capaz de perdoar, é um Deus capaz de amar, é um Deus capaz de abraçar você, não importa onde você esteja, não importa as consequências dos seus atos, não importa qual tenha sido os seus atos, basta tão somente que você se apresente diante de Deus com sinceridade, que você busque o perdão do Senhor, que você busque a misericórdia de Deus, que certamente lhe alcançará. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus dura de geração em geração. A palavra do Senhor Deus, ela vai dizer lá em Hebreus, capítulo 8, versículo de número 12, dos teus pecados e das tuas prevaricações não me lembrarei mais. Isto são palavras do Senhor Jesus. Com esta afirmação bíblica, eu vejo um Deus capaz de perdoar, um Deus capaz de amar, um Deus que está em busca de te dar salvação, um Deus que quer você fazendo parte do povo dele, da família dele. O Senhor nosso Deus é aquele que diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, das nossas transgressões. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz reduziu a zero toda a influência do pecado sobre nossas vidas. Basta tão somente que nós possamos confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, que o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está pronto para nos abraçar, para nos perdoar e para nos levar para o céu. Amém? Que Deus aplique esta palavra em vossos corações. Que Deus faça você compreender que Ele é capaz de te amar e de perdoar. Louvado seja o nome de Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.